Só reiterando o que eu havia colocado no começo, eu disponibilizei no chat uma lista de presença para que eu possa ter um controle de quem participou e tal. Então, se em algum momento vocês puderem preencher, é rapidinho, só tem 3 perguntinhas, eu agradeço, tá? Bom, acho que a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é se vocês conhecem esse programa, né, se vocês já utilizam, se já têm um conhecimento prévio, para que eu possa ter uma ideia aqui. Alguém já utilizou esse programa? Sabe para que que ele serve? Obviamente, né, você estava lá na descrição, né, para que que ele serve. Mas alguém já usou? Legal, o Santiago falou que já utiliza. Bom, Marcelo falou que nunca usou. Fechou. Beleza. Bom, dentro do meu grupo, né, e acredito que no grupo de vocês, a gente utiliza bastante o Prisma, né, o GraphPad Prisma para criação de gráfico. Esse programa ele é um programa estatístico, assim como o R, o Jamovi, o SPSS, ou seja, é possível você criar, fazer as análises estatísticas direto nele, só que o diferencial, né, e o que a maioria das pessoas usam é para criação de gráfico, por conta que ele te fornece vários recursos para edição, tanto da estética, quanto tipos de gráfico e tal, então por isso que ele é bem utilizado. Acho que a principal barreira desse programa é que ele é pago. Então, eu inclusive até coloquei como um dos requisitos a pessoa ter no computador esse programa para facilitar, né, mas eu entendo que uma barreira é você conseguir adquirir esse programa. Existem algumas versões gratuitas e online, inclusive, e a gente pode até futuramente marcar algum outro encontro para mostrar. Mas eu quis trazer esse programa porque é o que a gente utiliza, né, o que a gente padronizou no nosso grupo. Ah, eu disponibilizei aqui um banco de dados, que eu coloquei nesse link, que é o banco de dados que eu vou usar para ministrar a aula de hoje. Então quem tiver o programa e quiser acompanhar, né, o passo a passo, podem baixar nesse link, e quem não tiver o programa e quiser baixar o banco de dados para poder testar depois, também fica à vontade. Tá, esse banco de dados é um banco de dados fictício, eu criei só para essa aula, então não tem problema questão de privacidade, nem tudo. Bom, ah, deixa eu abrir aqui então o Prisma. Essa aqui então seria a interface, né, a cara do programa. Logo de cara ele vai abrir essa tela de boas-vindas para que você possa escolher um tipo de gráfico ou abrir algum arquivo que vocês estejam editando anteriormente. Antes de pensar, né, em qual gráfico que eu vou utilizar, eu preciso pensar meio que na pergunta que eu vou responder na análise. Então, tudo começa na edição lá do banco de dados, da análise estatística, para depois vir para o Prisma. No banco de dados que eu separei para a gente hoje, a ideia foi comparar 2 tipos de protocolos de adotamento, vamos se dizer assim. Eu coloquei um grupo de adoção, aonde as pessoas adotavam cachorros e um outro grupo onde eles adotavam gatos. E em paralelo a esse protocolo de adoção, estava vinculado uma mudança do estilo de vida. Então a ideia era que as adolescentes ali, ao adotarem, levassem o cachorro para passear, cuidassem do gato, ou seja, mudassem a rotina de vida deles. E com base nisso, a gente quis saber se essa mudança do estilo de vida resultasse em alguma modificação no VO2, na pressão e na distância de caminhada. Tem que colocar variáveis ali próximas do que a gente já trabalha, tá? Sendo que a distância de caminhada e o VO2 máximo foram avaliados apenas no final do protocolo,
E a pressão a gente avaliou em 2 momentos, antes da adoção e depois de um período da adoção. Então a gente tem a medida pré e a medida pós. Então aqui nós temos a cara do banco de dados. Ao todo foram 200 participantes, sendo 100 no grupo que adotou o cachorro e 100 no grupo que adotou os gatos. E a primeira coisa que eu quero saber é se há alguma diferença no grupo. Cadê? Deixa eu excluir isso aqui. Se há alguma diferença na distância de caminhada entre esses grupos. Então, para poder visualizar isso de uma forma mais clara, eu quero fazer um gráfico disso. Aí eu queria ver com vocês qual tipo de gráfico que seria mais recomendado para comparação entre 2 grupos. Eu quero comparar médias aqui. Eu quero comparar a média da distância de caminhadas entre o grupo 1 e o grupo 2, né? Grupo 1 é o grupo que adotou o cachorro e o grupo 2 que adotou os gatos. Qual seria o melhor tipo de gráfico que eu poderia utilizar aqui? Podem colocar no chat aí. Um de cada vez. Sim, sim. A ideia, eu já avaliei a distribuição, tá? Não vamos pensar na questão da estatística. Eu já avaliei a distribuição, eles são paramétricos e tal. Eu já rodei a estatística, inclusive, eu vi que teve uma diferença e eu quero só fazer o gráfico. Aí, legal. A Carla falou o grafo de base. Então, o grafo de base é uma das opções que a gente pode utilizar. Se tem alguém entrando aqui. Beleza. Gráfico de linhas. O gráfico de linhas, geralmente a gente utiliza para medidas ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu quisesse avaliar lá a pressão pré e pós entre os grupos, eu poderia usar o gráfico de linhas. Geralmente, para comparação entre 2 grupos, né, entre 2 médias ou 2 medianas, a gente pode utilizar o gráfico de caixa, né, que é o Blockspot, a gente pode utilizar o gráfico de barras, gráfico em coluna, a gente pode utilizar aquele gráfico em violino. Eu vou mostrar aqui as outras opções. Tá? Então, beleza. Vamos agora voltar lá para o Prisma. Na tela de boas-vindas, na opção aqui de criação, ele vai mostrar vários tipos de opções de gráfico, né? Gráficos em X e Y, gráficos em colunas, gráficos agrupados, de contingência, de sobrevivência, de múltiplas variáveis, enfim. Ao clicar em uma dessas opções, à direita, ele vai mostrar meio que uma prévia disso. Então, aqui a gente tem um iconezinho e um modelo de gráfico que pode ser criado a partir disso. Então, reparem, está marcada aqui a opção XY. Então, ele me mostra aqui um formato da planilha. Então, a gente vê que tem aqui um eixo X e os eixos Y, né? Que a gente pode colocar, inclusive, como grupo A e grupo B. E meio que um modelo aqui de como que ficaria o gráfico. Clicando aqui na segunda opção em colunas, ele vai mudar o formato da planilha. Agora, reparem, a gente tem só o grupo A e o grupo B. E aqui o desenho da coluna, que é mais ou menos esse o que eu quero, tá? Então, a ideia é criar um gráfico comparando os dois. Pode ser um gráfico em barra, mas a gente pode modificar essa opção depois. Logo abaixo, a gente vai ter aqui algumas opções de como que eu vou entrar com esses dados, né? Então, aqui embaixo, a gente pode importar os dados em uma tabela nova, do zero, ou seguir algum tutorial. Clicando nessa segunda opção e criando um gráfico, ele vai criar um gráfico aleatório, um gráfico fictício, e vocês podem simplesmente as opções, né? Tirar o que está lá, apagar e colocar um novo. Mas como a ideia é criar um do zero, a gente vai deixar essa primeira opção marcada. E na segunda opção aqui, é como que eu vou entrar com esses valores. Então, a ideia é marcar essa primeira opção aqui,
que ele vai mostrar a tabela, como se fosse uma tabela de Excel, onde a gente pode colocar todos os valores, né, de todos os 200 participantes, ou caso vocês não tenham, né, acesso ao banco de dados e tenham acesso só à média, o desvio padrão e o N, vocês podem marcar essa terceira opção. Ao clicar nessa terceira opção, deixa eu marcar ela aqui, vai abrir esse campo aqui, para que vocês informem apenas a média, o desvio padrão e o N, né, do grupo A e do grupo B. Tá? Então, não precisa ter o banco de dados completo. A única desvantagem de deixar essa opção marcada é que, por exemplo, vamos supor que vocês criem o gráfico com desvio padrão, submetam o artigo na revista e o revisor peça para que vocês coloquem a média e intervalo de confiança. Vocês não vão ter essa informação aqui. Então, é um limitador. Marcando a primeira opção, vocês conseguem configurar isso posteriormente. Se vai ser como média de desvio padrão, se vai ser mediana, se vai ser média intervalo de confiança, enfim. Tá? Então, marquei aqui a opção coluna. A primeira opção para a gente importar os dados com uma tabela em branco e a primeira opção aqui embaixo para que eu possa informar aqui os valores por coluna. Ok, beleza. Então, ele criou aqui uma planilha, parecida com a planilha do Excel, só que aqui a gente pode editar algumas informações, como adicionar um título para o grupo A e um título para o grupo B, ou se eu tiver mais de 2 grupos, eu posso ir adicionando títulos. E na parte de baixo é onde eu vou inserir aqui as informações. Bom, então o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o nome dos grupos, né? Então aqui a gente tem o grupo cão, vamos colocar assim, e o grupo gato. Beleza. Agora eu volto à planilha do Excel e eu vou copiar as informações que eu quero inserir no gráfico, tá? Então a ideia é colocar na primeira coluna só os participantes do grupo 1. Então eu vou selecionar só os participantes do grupo 1, copiar e colar. E repetir o mesmo processo para o grupo 2 na coluna ao lado. Copiei e colei. Beleza, então já tenho aqui as informações no banco de dados. Eu poderia fazer a análise estatística direto aqui no Prisma, tá? Como ele é um programa de estatística, eu já poderia fazer essa análise aqui. Como que eu poderia fazer isso? Aqui na parte superior, nós vamos ter alguns grupos de ferramentas. Dentre esses grupos de ferramentas, eu tenho essa opção aqui de análise. Clicando nesse botão de análise, eu posso escolher qual que é o tipo de análise estatística que eu quero. Então, por exemplo, aqui na análise de coluna, eu tenho as opções de teste T, ANOVA, tenho os testes não paramétricos, curva ROC, enfim. Vou colocar aqui a opção do teste T só para vocês verem que dá para fazer a análise aqui, tá? Mas vamos supor que vocês já tenham feito essa análise no SPSS, no R, no Jamovi, e querem só fazer o gráfico, aí não precisa fazer esse passo, tá? Então aqui eu vou escolher se os dados eles são pareados ou não, se é um teste T independente ou se é um teste T pareado. Vou escolher a distribuição, como comentaram lá no chat, eu precisava ter feito a análise da distribuição antes, né? Mas como eu sei que eles são paramétricos, então vou marcar aqui a opção paramétrica e apertar OK. Então ele já vai fazer aqui a análise, vai mostrar o valor aqui do P, inclusive a saída dele é bem legalzinha, para quem não é muito familiarizado com programas de estatística, ele dá as informações bonitinhas aqui, ó. Então a gente tem o valor de P, aqui o valor de significância, que foi menor do que 0,0001. Ele mostra quem foi comparado, além de mostrar aqui embaixo, ó, se foi significante ou não. Então, às vezes a pessoa ela fala, putz, o P deu 0,048. Será que foi significante ou não? Às vezes a pessoa fica em dúvida, então aqui ele mostra que se foi significante ou não. Além de dar algumas informações, né, como média, desvio padrão, intervalo de confiança, bem legalzinho. Bem, mas o que interessa para a gente é a questão do gráfico, né?
Aqui no menu à esquerda, eu tenho essas opções. Aqui a gente vai ter acesso ao banco de dados, que é essa primeira opção. Vou ter acesso aos resultados, que é essa saída que a gente está vendo, e tenho acesso aos gráficos aqui embaixo. O que a gente vai fazer agora é mudar o gráfico. Então, eu vou clicar aqui em Data 1, que é o nome desse meu banco de dados, e eu vou escolher qual que é o estilo de gráfico que eu vou utilizar. Aqui a gente pode fazer tanto com os valores individuais de cada participante, ou sumarizar isso aqui. Opa, vou dar aqui para a coluna. Os dados individuais ou eles sumarizados. Tá? Nos dados individuais, qual que é a diferença? Além de mostrar, por exemplo, deixa eu marcar essa opção aqui. Além de marcar a média ali demonstrada pela barrinha, cada pontinho desse daqui é um indivíduo. Ou clicando aqui na opção de sumarizar, eu tiro esses dados individuais. Tá? Então, aqui é só vocês escolherem o estilo de gráfico que vocês vão utilizar. Deixa eu ver, a ideia era fazer um em colunas, então deixa eu ver se tem aqui um em colunas. Vou colocar aqui a opção grupado, vamos ver, não, grupado ele vai mostrar. Marquei a opção em colunas, valores individuais, aqui, vou marcar essa opção em coluna. Aí lembra que eu falei que se a gente colocar os valores individuais no banco de dados, ao invés de colocar média e desvio padrão, eu posso escolher quais são as informações que ele vai exibir. Isso aqui a gente marca nessa opção. Então, aqui ele está marcado para exibir a média e o desvio padrão, mas eu posso modificar isso aqui colocando como média intervalo de confiança, posso colocar mediana e o intervalo interpartil, mediana, intervalo de confiança. Nesse caso aqui eu vou deixar como a média e o desvio padrão mesmo. Beleza, vou clicar em OK, ele vai gerar o gráfico. Ao gerar o gráfico, ele vai aparecer nessa telinha branca. Particularmente, eu gosto de colocar réguas e algumas linhas para poder facilitar a questão de alinhamento. Aí, para fazer isso, vocês podem clicar em qualquer lugar em branco aqui com o botão direito e pedir para que ele exiba a régua e a grade. Aí ele vai ficar com essa aparência aqui, ó. Isso aqui não sai na impressão, tá? É só para vocês terem uma ideia de alinhamento. Então, se vocês fizerem todos os gráficos bonitinhos ali, com o mesmo tamanho, na mesma proporção, aqui é legal de trabalhar com isso, tá? Se não, podem deixar em branco mesmo. Beleza. Eu estou falando muito rápido, tá dando para pegar? Fechou. Tá tranquilo. Beleza, então. Bom, então agora a gente vai cuidar da aparência desse gráfico. Então reparem que aqui ele já vem com o nome de cada coluna, que ele importou do nome que a gente definiu lá no banco de dados anteriormente. Lembra que foi a primeira coisa que a gente fez? Colocou lá o nome cão e gato, no grupo A e no grupo B, então ele importou disso. Só que ele não colocou aqui o eixo Y. Então a gente pode clicar nele e colocar aqui como uma distância de caminhada. Que no caso aqui está em quilômetros. Beleza. Eu posso também editar o título do gráfico, que a gente não costuma colocar muito, então eu posso deletar, e o título aqui do eixo X, que eu também não quero utilizar, então vou simplesmente deletar. Para poder editar tamanho de fonte, o tipo de fonte, se está em negrito, itálico, sublinhado, eu posso ou clicar no trecho que eu quero editar especificamente, e depois na parte superior aqui da tela ajustar isso. Então aqui a gente vai ter um grupo de ferramentas chamada texto. Aí aqui eu posso editar, né? Tipo, o tamanho da fonte, o tipo dela, se vai estar em negrito, itálico, sublinhado, a direção do texto, o alinhamento dele, igual no Word. Ou eu posso clicar, segurar e arrastar em todo o meu gráfico e fazer a edição padronizada para todo ele, tá? Aí fica a critério de vocês, se vocês querem deixar um trecho maior ou menor,
aí a questão de custo. Como eu tenho só 2 grupos, e eu vou distinguir eles pela cor da barra aqui, e já tem a legenda, eu não preciso desse subtítulo, então eu posso vir aqui e apagar, tá. Agora para editar o tamanho do gráfico, a questão do eixo, nós vamos ter um grupo de ferramentas aqui em cima, com esse nome Change, aonde a gente tem essas seguintes ferramentas. Essa primeira, nós conseguimos mudar o tipo de gráfico. Então, por exemplo, vamos supor que lá naquela seleção vocês tenham marcado o tipo lá do violino, só que vocês querem o de coluna, ou não querem mais o de coluna, querem ele com o de barra. Então, clicando nessa primeira ferramenta, ele vai abrir aquela telinha para vocês escolherem o tipo de gráfico novamente. A segunda ferramenta é para mudar a questão dos eixos, tanto o tamanho, espessura e as escalas dos eixos, que é essa que a gente vai mexer agora. Então, clicando nessa ferramenta, ele vai abrir essa telinha aqui. Essa telinha ela é dividida em 5 guias, né? Então, as guias estão aqui na parte de cima, onde essa primeira guia a gente vai ajustar as dimensões do gráfico. Ele vem meio que setado como automático, tanto aqui quanto na opção de baixo, mas a gente pode editar. Vamos supor que eu queira um gráfico com uma estética mais quadradinha, ao invés de mais comprida como ela está. Então eu posso vir aqui e mudar para square. Então ele vai meio que deixar a mesma medida do eixo X e do eixo Y iguais. Ou se eu quiser customizar isso da forma que eu quiser, eu marco a opção Custom, e a partir daí eu posso editar do jeito que eu quiser. Então, sei lá, eu quero deixar o eixo X aqui um pouquinho mais largo, vou deixar ele com 12, e o eixo Y eu vou deixar com 8. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho para o lado, que aí vocês vão conseguir ver também. Ó. Mudei aqui o diâmetro, eu posso clicar aqui embaixo no botão aplicar, aí ele vai modificar já o meu gráfico. O legal de deixar ele mais larguinho é que ele mostra melhor os pontinhos ali. Aqui a gente consegue também editar a espessura dos eixos. Então, aqui ele está como 2 pixels, né, por imagem. Eu posso deixar ele um pouquinho mais fino ou um pouquinho mais espesso. Vou deixar com 4 aqui para vocês darem uma olhada. Tá? Isso vai depender se esse gráfico ele vai ser feito para um artigo ou se vai ser feito para um pôster, por exemplo. Geralmente no pôster, ou para uma apresentação oral lá nos slides, a gente deixa ele um pouquinho mais grosso, fica mais legal. Agora, para o artigo, a gente costuma deixar um pouquinho mais fino. E a gente consegue também editar as cores, né? Se vai deixar as linhas pretas ou se vai deixar com outra cor. Deixa eu ver aqui que a gente consegue editar também. Legal. A gente consegue também mostrar, marcar ou desmarcar os eixos. Então, por exemplo, aqui ele está marcando tanto o eixo X quanto o eixo Y. Mas eu posso esconder um desses eixos caso eu queira, né? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui só com o eixo X, para vocês darem uma olhada. Tá? Geralmente a gente usa esse recurso para quando vocês vão fazer um artigo impresso e vocês trabalham na mesma figura com vários gráficos iguais. Então, vamos supor que vocês trabalham com um gráfico de pressão arterial lá. Então, vocês têm a pressão sistólica em 2 momentos. Então, para não repetir o mesmo eixo ali, para não ocupar aquele espaço, você oculta de um. É uma aplicação interessante. Depois eu vou até caçar algum aqui e mostro para vocês. Mas aqui eu vou deixar os 2. Beleza. Na segunda aba, vocês conseguem editar especificamente as informações do eixo X, que é a linha na horizontal. Então, aqui a gente consegue editar aonde vai aparecer as informações. Então, aqui ele já está mostrando o risquinho ali certinho. Então, deixa eu marcar aqui a opção Up. Ó. Cliquei Up, ele colocou o risquinho na parte de cima. Não sei se dá para vocês notarem. Colocou o risquinho aqui na parte de cima.
Posso deixar ele para baixo ou nos dois também. No caso, a gente costuma deixar para baixo ou nem coloca ele. Dá para ajustar o tamanho, se ele é normal, se vai ser mais curto, se vai ser mais longo. E aqui a posição, né, se vai ser acima, embaixo e tal. A terceira aba aqui mostra o eixo Y, as configurações do eixo Y, que é esse eixo na vertical. Esse aqui pode ser o que vocês mexam mais, né. Então aqui a primeira coisa que eles mostram é se vocês querem cortar esse eixo ou não. Então reparem, no eixo Y, aqui a gente está trabalhando de 0 a 10. Sendo que se a gente for notar aqui, os valores eles começam a partir de 2, né. Se a gente pega o menor valor aqui do menor indivíduo, começa com 2 aproximadamente, e o maior ali está na casa dos 9, ó. Então, nesse caso, não seria interessante a gente cortar o eixo, né, porque os valores ali estão muito próximos. Mas vamos supor que a gente está trabalhando com variáveis aí da frequência cardíaca, por exemplo, onde geralmente começa ali na casa dos 50, 60 e tem um teto. Então, abaixo dos 50 ali, para não ficar um espação em branco, geralmente a gente corta, a gente coloca um cortezinho nesse gráfico. Esse corte do gráfico a gente faz por essa primeira opção aqui, tá? Aqui ele está marcado Standard, que é a opção que tá selecionada, mas eu posso aqui colocar para separar ele em 2 segmentos, que é essa quarta opção. Ao clicar nessa opção aqui de 2 segmentos, ele vai habilitar uma opção embaixo para que eu possa definir as configurações por segmento, tanto o segmento inferior quanto o superior. Então vamos supor, vou tentar replicar com esse gráfico aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Vou configurar aqui a opção de baixo. Eu quero que essa opção de baixo, ela fique bem lá no finalzinho, então ao invés de 50, eu vou trabalhar aqui na casa dos 30 ou dos 20. E eu posso ir aplicando para ver como que vai ficando, ó. Então aqui, ó, repara, ele cortou, ó. Cortou, então ele está de 0 a 4, depois continua o 5 e aqui tem um cortezinho. Só que eu não quero que ele corte no 5. Eu quero que ele corte na casa dos 2, que foi onde a gente viu ali que era o menor valor. Como que eu faço isso? Eu vou definir aqui qual que vai ser o valor mínimo e o valor máximo. Então, o valor mínimo eu vou determinar como 0 e o máximo eu vou determinar como 2. Vou aplicar para ver como que ele fica. Então, aqui ele já deu uma cortada. Só que eu acho que ele ainda está muito para cima. Então, eu vou mudar aqui a porcentagem, vou deixar em 10, para ele ficar um pouquinho mais para baixo. Só que aqui ele ficou com vários valores pequenininhos. Eu quero tirar isso, eu quero deixar só o 0 e o 2. Para mudar isso, eu vou ter que vir nessa segunda opção aqui, ó, e definir qual que vai ser a regularidade aí das casas. Como ele está de meio em meio ponto, aparece vários pontinhos ali. No caso, eu quero que ele coloque a cada 2. Vou aplicar, e agora ele sumiu, ó, ficou lá 0 e 2. Beleza? Então, a parte de baixo tá ok. Só que a parte de cima ele pulou, né? Ele vai de 2 para 5. Então eu quero que ele coloque, por exemplo, 4. Eu quero que ele comece a partir do 4 aqui. Então eu venho aqui no segmento, mudo da parte inferior para o topo. E vou fazer a mesma configuração, né? Ao invés de começar pelo 5, eu vou colocar pelo 4. Vou aplicar para ver se ele englobou todo mundo. Ó, não englobou todo mundo. Geralmente ele aparece uma mensagem de erro aqui embaixo, ó, mostrando que tem, ó, 50 pontos, né, ou seja, 50 participantes que estão escondidos. Então significa que 4 não é o número ideal. Vou colocar 3 aqui, ó. Ó, 3 ele ainda ocultou 9. É que esse daqui não daria certo. Vou colocar 2 aqui só para ver como que ficou. O 2 ele já englobou. Mas vamos colocar aqui o 4 mesmo, só para vocês terem uma ideia que dá para cortar. E aqui a gente pode configurar também, por exemplo, se os valores eles vão ser de 1 em 1, ou se eles vão ser de 2 em 2,
Isso a gente modifica pela regularidade aqui dos espaços. Então, ao invés de colocar de 1 em 1, eu posso colocar de 2 em 2. Aí ele já dá uma encurtada ali no número de números, fica mais limpo o gráfico. Deixa eu ver o que mais tem aqui nessa opção. Acho que é isso. Mas nesse gráfico aqui ficou feio, né? Então eu vou tirar esse segmento, eu vou deixar ele normalzinho mesmo. Aí fica mais bonito. Vejamos. Aqui, beleza. Então nessa opção do eixo Y é isso. Eu poderia colocar um segundo eixo Y aqui à direita, se eu quisesse, né? Se eu estivesse trabalhando com duas medidas, por exemplo, distância de caminhada e o VO2 no mesmo gráfico, eu poderia colocar distância de caminhada de um lado e o VO2 do outro, mas que não é o caso. E na última aba ali em cima, lá em cima a gente consegue editar as informações do título e da fonte, né? A distância que vai ficar. Então, por exemplo, eu posso aproximar os eixos o texto aqui dos eixos ou afastar eles, só modificando essas opções. Então, por exemplo, aqui no eixo Y, ele está com uma distância de 0,85. Eu posso deixar lá com 2. Aí ele vai dar uma afastada. Ficou mais longe. Ou eu posso deixar ele com 1, ele vai ficar um pouco mais próximo. Tá? Isso aqui é legal para que vocês padronizem todas as figuras. Às vezes vocês vão criar uma figura e pode ser que dê uma desconfigurada e um deles fique meio tortinho. Então vocês conseguem padronizar exatamente com a medida ali todos eles. Vai fechar com 1 e 1. Beleza. Então, questão de fonte é isso, né? Outra coisa que a gente pode definir no gráfico são as cores. Para editar as cores, eu tenho duas opções. Eu posso clicar aqui nesse grupo de ferramentas, aonde tem essas 3 barras coloridas. Aí aqui eu consigo customizar do jeito que eu quiser as cores. Ou eu posso clicar nesses círculos aqui de cores. Nessa segunda opção, ele já vai me mostrar algumas cores já pré-definidas. Então, por exemplo, aqui a gente está trabalhando em escala de cinza, né, que é essa opção, ou preto e branco, que é essa primeira opção, mas eu posso deixar ela colorida. Na opção colorida, a gente tem vários tipos de cores, inclusive, já pré-determinadas. A gente pode definir cores meio que semi-transparentes, só que acho que o recurso mais interessante aqui seria essa color blind. Essa opção aqui são cores já pré-determinadas para vocês colorirem para pessoas com problema de... Agora faltou o nome. Caramba. Que são daltônicos. Daltonismo. Isso, pessoas com daltonismo. Então, aqui são cores que já pré-determinadas que a pessoa com daltonismo consegue diferenciar. Deixa eu marcar aqui marcar essa primeira mesmo. Inclusive, tem algum daltonismo aí para confirmar isso pra gente? Se o Gustavo tivesse aqui, ele confirmava. Beleza. Bom, mas aí eu quero configurar do jeito que eu quiser, né? Inclusive, por exemplo, eu quero tirar esses pontinhos aqui, os valores individuais, e eu quero que fique só as barras. Então, para isso, eu vou clicar naquela terceira opção, onde tem as três colunas. Beleza, então aqui, a primeira coisa que eu vou definir é qual vai ser a barra que eu vou trabalhar. Vai ser a coluna A, que é do grupo cães, ou vai ser a B com o grupo gatos. Eu posso editar isso daqui individualmente, ou eu posso marcar essa primeira opção aonde ele vai aplicar a mesma formatação nas duas colunas. Tá? Isso é para o caso de vocês quiserem trabalhar ali com a mesma cor as duas colunas. No caso aqui eu vou deixar, como eu quero tirar dos dois, né? Eu quero tirar os valores individuais dos dois, eu vou marcar essa opção. Bom, então, um pouco mais abaixo, nós temos as opções da aparência do gráfico. Então, aqui ele está marcando o ponto a ponto, mas eu posso deixar só a barra.
se eu quiser. Deixa eu marcar aqui a barra e eu vou aplicar. Isso. Aí aqui embaixo a gente pode marcar ou desmarcar as opções de símbolos. Então vou desmarcar as opções do símbolo e vou aplicar para ver se ele tirou. Ó, beleza, aí tirou já. Estou trabalhando só com a barra, a média e o desvio padrão e só. Posso aqui editar as cores, se eu quiser, tanto a cor de preenchimento quanto a cor de fundo, ou a cor do contorno, da borda, e a espessura do contorno. Deixa eu ver aqui, eu vou deixar todos eles brancos, com a espessura em 2 mesmo, e a cor do contorno preto. Vamos ver. Aplico e ele modifica os dois de uma vez. Aqui embaixo a gente pode editar também a cor, o estilo e a posição da barrinha ali do erro, que seria do desvio padrão. Então eu posso deixar ele um pouquinho mais curtinho, um pouquinho. Ele tá marcando a opção média aqui. Eu posso deixar só a barrinha, posso deixar ele médio, um pouquinho maior, e posso colocar a posição, né? No caso, ele está só acima da barra, mas eu posso deixar para os dois. E a espessura, eu vou deixar em 2 também para ficar padronizado com o contorno. Então agora a gente tem a barra de erro tanto para cima quanto para baixo. Beleza? Bom, então aqui vocês podem fazer a edição do jeito que vocês acharem mais esteticamente bonito, né? Se quiserem deixar com as cores diferentes, não tem problema. Eu vou deixar elas iguais mesmo, tá? Vou apertar o OK. Bem, aí agora está faltando mais uma opção aqui, que é aquele símbolo que mostra se os grupos eles foram estatisticamente diferentes ou não. Essa opção vocês conseguem fazer através dessa opção, desse grupo de ferramentas Draw. Caso vocês tenham feito a análise estatística pelo Prisma, que foi como eu fiz, basta clicar nessa primeira opção, que ele já vai inserir automaticamente todos os símbolos, se foi significante ou não. Agora, se vocês fizeram a análise estatística em outro software, como no SPSS, e querem só digitar, vocês vão clicar nesta opção aqui e escolher qual que vai ser o estilo. Eu vou fazer das duas formas, né? Então, para mostrar a diferença, né? Então, clicando na primeira opção, ele já insere aqui automaticamente, ó. Coloco o asterisco mostrando que foram diferentes. Ou eu posso clicar na segunda opção e escolher qual que vai ser o estilo que eu vou utilizar. Então, para ficar meio que parecido, eu vou colocar esse de linha aqui, ó, que é o primeiro. Aí eu preciso vir aqui e desenhar. Venho aqui, desenho a linha. E eu posso colocar o símbolo que eu quiser, tá? Inclusive, eu posso personalizar isso aqui, né? Colocando, sei lá, o valor de P. Ele tinha dado o P menor do que 0,0001. Beleza? Como eu editei o texto, eu posso também, inclusive, mudar aqui. Se eu quero ele negrito, itálico, posso aumentar ou diminuir o tamanho, como a gente fez lá no começo. Beleza? Então, esse aqui é o nosso primeiro gráfico. Deixa eu aumentar um pouquinho esse texto aqui. E aqui a gente tem a aparência do primeiro gráfico. Tranquilo até aqui? Agora, Tudo tranquilo. para o segundo gráfico. Voltando no nosso banco de dados, se vocês quiserem treinar, dá para fazer a mesma coisa com o VO2, tá? Fazer um gráfico em barras ali, mostrando a diferença entre o VO2 desses dois grupos. Eu coloquei mais de uma opção para vocês praticarem mesmo, tá? Só que agora eu quero criar um outro tipo de gráfico, aonde eu estou correlacionando a variável da distância de caminhada com o VO2. Eu quero fazer 2 gráficos diferentes. Um gráfico só para o grupo lá do cães e um outro gráfico para o Gratos. Onde eu vou correlacionar
a distância de caminhada com o VO2 deles. Beleza? Para isso, eu tenho que criar um novo gráfico. Antes de criar um novo gráfico, para não ter que criar vários arquivos e tal, eu só vou renomear. Então, aqui onde está data 1, eu clico com o botão direito e vou clicar em renomear planilha. Então, aqui eu vou colocar gráfico, comparação. Comparação DC, que é a distância de caminhada. Beleza? Aí ele já muda tanto o nome do gráfico quanto o nome da planilha. Aí, para criar um novo gráfico, eu vou clicar aqui para ele criar um novo banco de dados. E ele vai repetir aquela mesma tabelinha lá, para que eu possa escolher qual que vai ser a análise ou qual que vai ser o estilo de gráfico que eu vou utilizar. No caso, os gráficos que são feitos para correlação, a gente utiliza essa opção aqui do X e Y. Então aqui a gente vai ter o desenho, né? E o modelo da planilha. Então a gente tem aqui que o eixo X poderia ser a distância de caminhada e o eixo Y poderia ser o VO2. Então, beleza, esse é o estilo que eu quero para o gráfico. Vou marcar a primeira opção aqui embaixo para que ele importe uma planilha nova. Estou trabalhando com valores numéricos e vou deixar essa primeira opção marcada aqui para que eu possa colocar ponto a ponto, né? Ou seja, participante por participante. E vou clicar em criar. Beleza. Então ele vai importar aqui a minha planilha em branco, onde eu posso novamente colocar os valores, né? Então aqui eu posso colocar no eixo Y a distância de caminhada e no eixo Y o VO2. Ops, VO2. E eu volto na minha planilha e copio esses valores. Como eu falei que eu vou fazer dois gráficos, eu posso vir aqui e copiar só os valores do grupo 1. Até aqui, ó. Copio os dois de uma vez só e eu vou colar aqui, distância em uma e VO2 na outra. Beleza. Como eu falei, eu poderia fazer análise por aqui, tá? Não tem problema. Mas nesse caso eu não vou fazer. Então, como eu não vou fazer a análise, eu posso vir aqui embaixo na opção de gráfico e clicar em Data 2, que é a tabela que eu estou editando agora. Beleza. Como ele já marcou aqui a opção de gráfico X e Y, ele vai me mostrar os tipos de gráfico disponível para esse grupo de gráficos. Então, a primeira opção é a que geralmente a gente utiliza mesmo, né? Que é que cada ponto aqui representa um participante. Se fosse a evolução, como comentado aí no começo, né, um gráfico de linha, se fosse a evolução dele ao longo do tempo, eu poderia marcar a segunda opção ou a terceira. Ou se eu estivesse verificando distribuição, poderia marcar essa quarta opção aqui. Mas no caso a ideia é fazer um gráfico de correlação, então vou deixar essa primeira opção marcada mesmo e vou apertar OK. Beleza, feito isso, ele vai mostrar a aparência do gráfico que a gente pode editar usando os mesmos recursos que a gente utilizou anteriormente, né? Editar ali a largura, a altura do gráfico, as legendas. No caso aqui eu vou tirar essas opções, eu não quero. Ou eu posso deixar tipo, a data aqui e colocar, por exemplo, aqui seria o grupo cães. Ou o grupo cão, só que eu tinha nomeado, né? E eu quero colocar aqui, por exemplo, uma letra A, porque a ideia é fazer dois gráficos, né? Onde o gráfico A seria o grupo cão e o grupo B, e o gráfico B seria o grupo gatos. Então, não sei se vocês já viram, quando tem uma figura única com vários gráficos, que eles são classificados. Então, a gente tem lá painel A, painel B, painel C, painel D e assim por diante. Para adicionar uma letra, um número ou qualquer que seja o texto, basta vocês clicarem nesta ferramenta aqui com a letra T, que fica bem ao lado aqui, entre a opção que a gente usou para fazer os desenhos e a opção aqui para editar o texto. Tá? Então, clicando aqui, eu posso dar um clique em qualquer canto da tela e colocar aqui a letra. A letra A, a letra B.
Vou editar, deixar ela um pouquinho maior e vou posicionar ela exatamente aqui ao lado. Beleza? Bom, eu não vou fazer muitas edições aqui na aparência desse gráfico, porque já tá de bom tamanho. Só que está faltando uma opção que geralmente a gente utiliza em gráficos de correlação, que ajuda o leitor a identificar qual que é a direção dessa correlação. Visualmente, a gente consegue meio que identificar que ela é uma correlação positiva, né? Porque a gente vê que há um grau de ascendência aqui para esses valores. Só que se eu tivesse uma linha aqui, como eu fiz agora, facilita mais essa interpretação. E vocês conseguem colocar essa linha automaticamente aqui pelo Prisma. Para isso, basta vocês virem aqui no painel de análises, e aqui a gente já tem algumas opções de linhas. Eu vou clicar nessa primeira opção aqui, ó. Clico nela e OK. Não preciso fazer nenhuma análise. Só clico nela e aperto OK. Ó, então aqui ele criou uma linha. Só que essa linha ela também está na cor das bolinhas. E eu queria que ela ficasse um pouco mais destacada. Aí, para isso, eu preciso vir na opção aqui da edição de cores, que é nessa terceira opção aqui, ó. Clicando aqui, eu tenho que escolher qual que é o banco de, qual que é a área que eu vou editar. Se é o banco de dados ou se é a linha que eu acabei de criar. No caso, eu vou editar essa linha. E aqui embaixo eu consigo mudar o estilo dela, a espessura, que eu vou deixar ela um pouquinho mais espessa, e a cor. Vou deixar aqui um vermelho. Apliquei. Ó, beleza. Se eu reparar aqui, ela mudou a cor. Só que parece que os pontos eles estão por cima da linha. E eu queria o contrário. Como que eu faço essa modificação? Eu preciso clicar nessa segunda guia aqui em cima, para que eu possa ajustar a ordem de exibição dos dados. Clicando aqui, eu vou verificar que os pontos eles estão por cima da linha. E eu quero que eles vão para baixo. Então é só clicar neles e arrastar para baixo ou clicar em down. Ok? Feito isso, aplico e ele já modificou ali. Ó. Então agora a gente tem a linha por cima aqui dos pontinhos. Beleza? Então terminei aqui o meu primeiro gráfico de correlação e eu vou partir para o segundo. Para não ter que começar tudo do zero, né? Porque eu já editei a questão dos pontos, já ajustei a ordem, a direção da linha, já coloquei lá o painelzinho A. Para não ter que fazer isso novamente, eu vou apenas duplicar. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui primeiro o nome desse meu gráfico, eu vou colocar ele como correlação 1. E depois eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou clicar a opção duplicar família. O que ele vai fazer? Ele vai duplicar tanto o banco de dados quanto o gráfico. Então eu posso colocar um novo nome, ao invés de correlação eu vou colocar como correlação 2 e apertar OK. Então agora eu vou ter dois bancos de dados. Nesse banco de dados 2, eu vou colar as informações do grupo B. Então eu volto no meu banco de dados, seleciono aqui o intervalo de valores do grupo B e colo aqui. Olha que legal. Agora, ao clicar ali embaixo no gráfico 2, ele automaticamente já editou tudo. Então, ele já modificou a posição dos pontinhos, já modificou a posição da linha. Eu só preciso agora editar os títulos. Então, aqui vai ser grupo gato e vou editar aqui de painel A para painel B. Então, agora a gente tem dois gráficos, ó, correlação 1 e correlação 2. Ok? Só tem uma informação aqui que ficou diferente, que são os eixos. Então, reparem, se eu pegar aqui o eixo Y e o X do gráfico da correlação 1, eles são diferentes da correlação 2. E isso a gente pode também padronizar entre os dois. Deixa eu ver aqui, o gráfico A ele vai de 0 a 40 e de 0 a 10.
E eu vou fazer a mesma coisa para o B. Então, como a gente já viu, eu posso clicar naquela opção ali de formatar os eixos e editar, né? Do eixo X, eu vou colocar aqui de 0, ali está de 0 a 6, eu vou colocar de 0 a 10. E do eixo Y, eu vou deixar de 0 a 40. Beleza. Então agora a gente tem os dois gráficos com a mesma escala. O gráfico A e o gráfico B. Beleza? Deixa eu ver como é que estamos de horário. Eu programei para a gente ficar 1h30. Tudo bem para vocês? Só tem mais um que eu queria mostrar e boa. Fechou. Tudo certo, tranquilo, vamos embora. Beleza, então. Fechou. Então aqui a gente já tem 3 gráficos, né? A gente tem o gráfico aqui que a gente comparou a distância de caminhada e 2 gráficos de correlação. O próximo gráfico que eu quero criar com vocês é o gráfico da pressão arterial. Aqui então a gente tem os valores de pressão arterial sistólica que foram avaliados em 2 momentos, né? Antes da adoção e um período depois da adoção. Então a gente tem esses valores para os 2 grupos, o grupo A e o B. E eu quero fazer uma análise comparando aqui esses 2 gráficos, esses dois grupos aqui ao longo do tempo. Então, para isso, eu vou precisar criar um novo banco de dados. E como eu estou trabalhando com valores ao longo do tempo entre 2 grupos, o gráfico X e Y ou o em colunas para a gente não funciona. Por quê? O gráfico X e Y ele vai mostrar aqui para a gente a opção aqui de colocar as informações do eixo X e as informações do eixo Y. Embora ele mostre aqui grupo A e grupo B, nós só temos um eixo X, então para a gente não interessa. E a opção aqui em coluna, nós temos apenas as informações do grupo. Então, o grupo A e o grupo B. Como a gente tem lá no grupo A 2 períodos de tempo e no grupo B a mesma coisa, nós precisamos trabalhar com essa terceira opção aqui, que é o agrupados. Então, repara que agora a gente tem a opção, aqui no exemplo, né, masculino e feminino. Então, poderia ser as nossas medidas pré e a medida pós. E o grupo A e o grupo B. Só que mais importante, aqui ele também vai fornecer essas opções aqui, ó. Tá vendo que aparece como Y1, Y2, Y3, tanto para o grupo A e o grupo B? Aqui seriam os participantes. Então, ou seja, ele me permite colocar os valores para cada participante. Só que aqui ele está como? Ele está mostrando os valores na horizontal. Cada participante está em uma coluna, vamos dizer assim, diferente. Enquanto que no nosso banco de dados, cada participante está em uma linha diferente. Não sei se vocês pegaram essa ideia. Ó, aqui, cada participante está em uma coluna diferente. Coluna 1, 2 e 3. Enquanto no banco de dados, eles estão em linhas diferentes. Então, o que eu preciso fazer antes de criar o gráfico? Eu preciso transpor eles. Preciso pegar esse meu banco de dados que está na vertical, com cada participante em uma linha, colocar eles invertidos. Cada participante vai ter que ficar em uma coluna. Aí, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as variáveis de interesse, né? No caso, eu vou fazer de uma vez aqui o banco de dados todos. Vou copiar eles, copiei o banco de dados inteiro. Vou vir aqui um pouquinho ao lado, ou poderia ser em uma outra planilha, não tem problema. Vou clicar nesse íconezinho aqui em cima da pasta, ou colar, se tiver em português. Mas eu vou clicar onde está com a setinha. E eu vou procurar por uma opção aqui chamada colar especial, ou paste special. Aqui nós vamos ter a opção chamada transposição, que é a última opção aqui embaixo. E eu vou clicar em OK. Aí ele fez essa transformação que a gente precisava, né? Ele transformou os valores que estavam em colunas em linhas. Agora vai facilitar. Como eu comentei com vocês, nós temos 200 participantes, sendo 100 em cada grupo. Então essa informação vai ser importante
na configuração aqui do meu banco de dados, tá? Então eu volto aqui no Prisma, já marquei a opção agrupado, ok. Vou deixar essa primeira opção marcada para que ele abra uma planilha nova. Só que aqui embaixo em opções, eu vou marcar essa segunda opção aqui, ó. E eu vou determinar aqui quantos participantes estão em cada grupo, tá? Se ele tiver, como está marcado 2, ele vai deixar só duas colunas para cada grupo, né? No caso, a gente quer 100. Então, eu vou vir aqui e vou marcar 100. Fiz isso, clico em criar. Então, agora ele mostrou ali a planilha, né? Onde cada coluna dessa aqui seria um participante. Então, ele vai de 0 a 100 para cada grupo. Bom, o que eu vou configurar aqui? Vamos começar pelo grupo dos cães, né? Então, aqui em cima, grupo A, eu vou colocar cães, ou cão, só, totalmente definido. E aqui à esquerda, onde está escrito título, eu vou colocar os períodos de tempo. Então, a gente tem a medida pré e embaixo a medida pós. E agora eu vou preencher com os valores do primeiro grupo. Então, eu volto na minha planilha. Venho aqui nas medidas de pressão. Então, aqui repare que ela já está separada, né, com a coluna de cima, a PA pré e a PA pós. Então, eu posso selecionar as duas linhas ao mesmo tempo. E eu vou selecionar todos os casos do grupo 1, que é o grupo cães. Deixa eu ver aqui até onde vai. Vai até aqui, ó. Então, copio e colo. Beleza. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o segundo grupo, né? O grupo gatos, que é o grupo B. Então, grupo B, gatos. E eu vou colar também as informações aqui da pressão. Então, a gente tem aqui até o final. Beleza, informações coladas, eu posso já gerar o meu gráfico. Então, vou clicar ali à esquerda, em data 4, para que ele possa criar o meu gráfico. Tá? Então, aqui a gente tem os valores individuais, como da outra vez, só que eu posso também sumarizar eles. Então, vou clicar aqui em resumo. Então, aqui a gente tem os valores do cães e gatos, né? A coluna preta seria cães e a cinza seria gatos. Só que eu poderia deixar elas uma do ladinho da outra. Então eu posso clicar nessa segunda opção, ó. Então aqui ele me mostra pré e pós do cão e pré e pós do gatos. Mas eu também tenho outras opções, como a gente comentou no começo lá, aquela de linha. Então reparem, a gente tem essa opção aqui, ó, com esses símbolos, com a bolinha e as linhas, onde a gente consegue configurar. Então aqui ele deixou tudo igual, mas eu posso colocar cada grupo com um símbolo diferente, né? Eu posso colocar lá cães com uma bolinha com contorno preto e a cor branca, e gatos só na cor preta. Ou trocar o símbolo, né? Colocar um quadrado para os cães e deixar o círculo para os gatos e tal. Deixa eu ver aqui. Vamos usar essa opção aqui que eu acho legal. Beleza. Então aqui a gente pode também editar se vai trabalhar como média de desvio padrão ou com intervalo de confiança. Eu vou deixar como média de desvio padrão mesmo. E aperto OK. Beleza. Bom, então visualmente a gente vê que não tem tanta diferença assim, né, entre os grupos por conta das barras de desvio. Mas parece que esse grupo aqui teve uma redução acentuada, né, em relação ao período pré. Isso aqui a gente poderia ter feito lá na estatística, no SPSS, para saber se teve diferença ou não. Mas isso aí não vem ao caso agora. Depois a gente pode até editar. Bom, vamos lá. Vamos editar agora a aparência do gráfico. A primeira coisa que a gente pode editar aqui seria a estética dele, né? Aqui dos símbolos, que está tudo igual, então a gente não sabe diferenciar qual que é qual. Então, para fazer isso, eu vou clicar naquela opção de formatar o gráfico, que são aquelas 3 colunas. E eu posso aqui selecionar se eu vou trabalhar com o grupo cães ou o grupo gatos. Se eu vou trabalhar com gatos, eu vou deixar eles com um símbolo diferente. Então eu venho aqui, modifico o símbolo. Seria até legal se tivesse um símbolozinho de um gato ou de um cachorro, né? Vamos ver se tem aqui. Não vai ter. Seria legal se tivesse. WebJinx.
ver se tem aqui. Cadê? Shape. Caramba, aí tem, ó. Gatos. Beleza. Vou colocar aqui a cor vermelha. Posso editar também a cor da linha para poder ficar bem diferente mesmo. Vou colocar tudo vermelho. Aplico. Ficou pequenininho, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Beleza. E eu vou agora editar os cães. Agora que eu sei que tem o cachorrinho aqui, eu vou colocar o cachorrinho também. 7. Beleza. Esse aqui eu vou deixar preto mesmo. Então, beleza. Agora a gente tem o iconezinho aqui dos cães e o iconezinho dos gatos. Ficou bacaninha. Ok. Bom, outra coisa que a gente pode editar são os eixos. Né? Aqui, repara que o eixo Y, ele começa a partir do 110. Aí é aquela questão que eu comentei com vocês da gente cortar o eixo. Se eu vir aqui na opção de editar o eixo, na aba aqui do eixo Y, e colocar aqui a opção de 0 a 150, ele vai subir, né? Ele vai colocar as duas informações lá para o topo. Só que eu poderia colocar um corte aqui mais ou menos na altura do 110, que foi aonde ele tinha começado. Então eu posso clicar naquela opção lá de 2 segmentos e ajustar, né? Vou colocar a opção de baixo aqui em 10, sendo que ele vai de 0 até o 110. Vamos ver como é que ficou. Aí ficou com vários numerozinhos aqui. Porque ele está no intervalo de 50, eu posso colocar eles no intervalo de 110, que aí vai sumir, vai ficar só com um ali. Ou inclusive eu posso até tirar, né? Eu posso colocar ele como 111, que aí vai ficar mais limpo ainda. Ó, aí o outro, a parte de cima já está certinha. Ele começou a partir de 110 e vai até 150. Então esse aqui seria um visual um pouco mais esteticamente bonito, né? A gente começa o eixo a partir do 0 e a gente não perde a escala ali. Beleza. Agora eu posso editar o nome do eixo aqui, né? Aqui a gente está trabalhando com a pressão arterial. Pressão arterial seria sistólica. E colocar a unidade de medida. Beleza, esse aqui eu não preciso. Aí eu posso também mudar a posição. Isso aqui eu vou tirar. Eu posso mudar a posição das informações. Eu vou colocar elas aqui mais para baixo. Beleza. Como eu já rodei essa análise antes, eu sei o que tinha dado diferença e o que não deu. Aqui mostrou que só teve uma diferença no fator tempo, mas não teve diferença na interação. Então eu poderia colocar aqui os valores de significância por cada período, né? Então a gente poderia colocar aqui o valor de P para o tempo, o valor de P entre o grupo e o valor de P da interação. Eu não lembro os valores exatos lá, mas vamos colocar só um valor de x aqui para a gente ter uma ideia, né? O P igual a x 000. Sim. Só para a gente ter informação, que eu não lembro de cabeça o valor que tinha dado. E aqui P igual a x. Beleza, aí a gente pode deixar eles ou na parte de baixo ou um pouquinho menores, inclinadinhos, ó, clicando nesse círculo verdinho aqui, vocês podem rotacionar isso, ó, deixar eles no ângulo de 90 graus aqui no cantinho. Isso. Beleza, então agora a gente já tem os 4 gráficos criados. O gráfico de comparação, os 2 de correlação, que inclusive faltou colocar aqui o valor de significância, que eu também não lembro de cabeça. P igual a x
colocar eles inclinadinho aqui para ficar igual ao outro. Beleza. E por último aqui a comparação da pressão. Então vou colocar aqui pressão, comparação. Beleza. Agora faltou o mais importante, que é como exportar essas informações para que eu possa colocar no meu documento. Para fazer isso, eu vou ter que arrastar um pouquinho mais para baixo e vir aqui em Layout. Tem aqui à esquerda, a última opção é essa aba Layout. Clicando em Novo Layout, ele vai abrir essa opção aqui, para que eu possa escolher como que eu quero que esses gráficos eles aparentam. Posso deixar eles tanto no estilo retrato quanto no estilo paisagem. Vou deixar aqui no estilo retrato. Aí aqui eu posso definir quantos gráficos eu quero por página. Como eu tenho 4 gráficos, eu vou marcar essa opção aqui. Beleza? Marquei, aperto OK. Ele vai aparecer essa opção aqui, onde eu posso simplesmente clicar no gráfico aqui à esquerda e arrastar até onde eu quero posicionar eles. Então, por exemplo, eu vou deixar da comparação da distância de caminhada da pressão arterial aqui na parte de cima e os dois de correlação aqui na parte de baixo. Então eu vou clicar, segurar e arrastar e ele já vai para lá. Eu vou fazer a mesma coisa com a da pressão e agora os dois de correlação. Beleza. Feito isso, eu posso ajustar aqui a posição deles. Então aqui eu posso deixar eles um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais próximos. Aí serve aquela linha que eu comentei com vocês para poder deixar eles bem alinhadinhos. Os de baixo aparentemente já estão bonitinhos, aqui já estão bem alinhadinhos. Posso deixar ele um pouquinho mais para a esquerda. E aqui também um pouquinho mais para a esquerda. Deixar eles mais próximos. Beleza. Bom, configurei aqui, bonitinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em Arquivo, no menu Arquivo, Exportar. Aqui eu posso escolher o formato do meu arquivo. Ele pode ser exportado no formato de PDF. Esse formato TIFF, que é um formato que geralmente as revistas recomendam que a gente salve. Como eu posso colocar nos formatos mais comuns, que é o formato JPEG, PNG ou Bitmap. O formato PNG, inclusive, ele tem uma certa vantagem em relação ao JPEG, porque eu posso deixar a cor do fundo branca ou sem fundo. Então, às vezes vocês querem colocar ele no pôster lá, que o fundo é meio colorido, então vocês podem deixar a opção Clean marcada, que ele vai tirar o fundo branco do gráfico. Posso escolher aqui a resolução. Geralmente a gente coloca no mínimo em 300 dpi. Aí precisa ver, caso vocês forem enviar essa figura para a revista, tem que ver qual que é a resolução mínima que a revista aceita. Geralmente lá naquele manual de instruções eles já informam, tá? Eu vou marcar aqui a opção JPEG mesmo, vou deixar em 300 dpi e o modo de cor o RGB. Aqui embaixo vocês podem definir o nome do arquivo e o local que vai ficar salvo. Eu já tenho uma pasta na área de trabalho com nome e figuras, só vou mudar o nome aqui para aula. Aperto OK e ele vai exportar. Então aqui a gente já tem a nossa figura pronta. Belezura? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. A ideia dessa reunião de hoje é mostrar bem do básico mesmo o funcionamento desse programa, só para vocês darem um pontapé inicial, mas aqui a gente consegue fazer várias outras coisas, tá? A gente consegue fazer gráficos de sobrevida, a gente consegue fazer gráficos com vários eixos diferentes. Tem uma porção de coisa que a gente consegue explorar aqui pelo Prisma. Dá para trabalhar, por exemplo, se a gente fez uma regressão, que nem o Wellington viu que ele estava na reunião aí, a gente fez um gráfico de regressão e colocou lá os valores de beta
intervalo de confiança, então dá pra gente modificar, colocar, ao invés dos eixos, no gráfico em colunas, trabalhar com um gráfico em linhas, enfim, dá pra fazer uma porrada de coisa. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa dessa aula, tenham absorvido. Pratiquem, né, quando vocês tiverem acesso ao software. Pode ser que eu volte em algum outro momento aí para mostrar algum outro programa gratuito para edição de gráfico, tá? E eu agradeço aí a presença de todos. A gente bateu 20 pessoas, massa, não esperava tanta gente. Para quem tava combinando só em 3, né, Jéssica, Glaucene e Renan, a gente tá bem pra caramba. Eu só vou pedir para que, por gentileza, para quem entrou depois aí e não assinou a lista de presença, eu coloquei lá no começo do chat, tá até fixado. Preencha ali a listinha de presença, só para que eu dê um retorno pro orientador de vocês. E novamente eu agradeço aí, fico à disposição. Valeu, Max. Muito obrigado. A aula foi massa.